Bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui para lhe desejar uma excelente terça-feira. Que em tudo que você estender as tuas mãos, que você tentar fazer, que venha fluir, que venha acontecer. Que você venha ter um dia próspero na presença do Senhor. Como que está aí? Aqui o tempo tá um pouco meio que nublado. Ontem, essa madrugada, né? Até deu uma chuvinha. Aqui tá bem calor ultimamente. Então nós estamos aqui nos deleitando um pouquinho com o fresquinho aqui. Espero que você esteja tudo bem aí também. Terça-feira. Já passamos a correria da segunda-feira, acredito. Então hoje é um dia. Estamos começando a ficar mais alinhado, né? Então que Deus prospere seu dia em tudo que você fizer aí, que venha fluir. Hoje eu queria falar uma questão com vocês, talvez fique até um pouco puxado, mas é uma realidade. Uma coisa é real e é clara. Problemas, situações, questões que precisam ser resolvidas, elas só serão solucionadas quando você parar e olhar de frente para ele. Problema, ele não tem medo. O problema, ele não tem medo de cara feia. O problema, ele não tem medo de cara feia. Tá? Mas ele só vai ser solucionado quando você parar e olhar para ele, vamos dizer assim, olhar no fundo do seu problema. E quando você olhar no fundo do seu problema, você determinar e você falar, problema, você tá aí para ser solucionado. Eu não quero você na minha vida. Porque o nome já é problema, né? Então, eu tô aqui nesse momento parando, olhando para você, conscientizando de você, conscientizando que você existe, que você está aí, mas você não vai ficar mais aí, você vai caçar outro rumo, vai caçar outro lugar. Somente quando você faz isso, quando você para, olha para o seu problema assim, ó, se conscientiza dele e toma a determinação de falar, eu não quero isso na minha vida, é só através disso que ele vai desaparecer. Ele não vai aparecer num passe de mágica, né? Só que quando você tem esse posicionamento e essa escolha, essa determinação dentro de você, você vai passar a fazer algo em prol disso, né? Mas primeiramente é necessário isso, que nós paramos e olhamos para ele e, sobretudo, determinamos não querer ele mais na nossa vida. Normalmente nós temos costume, né, de delegar as coisas, ficar deixando para depois, levantar o tapete, varrer e jogar a sujeira lá embaixo, ou colocar uma tampa na lixeira. Só que essas ações, elas só vão prolongando, mas uma hora ou outra vai sair à tona. E normalmente, quanto mais a gente prolonga em solucionar, em resolver as coisas, mais elas vão crescendo. O bichinho se torna um bichão, e se deixar, o bichão se transforma num monstro, que depois pode estar dentro de uma condição na qual nós não temos mais controle. Então, os estragos ficam muito maiores. Então, quanto mais rápido você identificar o problema, aonde está o defeito e fazer algo em prol de eliminar aquilo, resolver aquilo, melhor é para você, porque os estragos, eles são menores, tá? Os prejuízos são totalmente menores. Então, é importante você não ter medo dos seus problemas. Mas eu não tenho medo. Conscientemente talvez não, mas a maioria de nós é como se nós tivéssemos um medo inconsciente. E a prova disso é que nós
evitamos o confronto, nós evitamos de parar e olhar para os nossos problemas. E eles vão ficando ali, atrapalhando o meio de campo. Então, se você quer ter uma vida próspera em todas as áreas, em todos os sentidos, você precisa começar a ter uma mentalidade diferente, tá? Torne-se um assassino. Eu nem sei se a palavra aqui talvez vai ser passada, né? Talvez essa palavra possa até derrubar aí esse vídeo do canal. Mas a realidade é que você tem que ter essa mentalidade. Um assassino, o que ele faz? Vamos dizer assim, ele elimina, certo? Ele vem para resolver. Pá, puf, acabou. Tchau. Certo? Você tem que ter como se fosse essa mentalidade. Você tem que eliminar o mal pela raiz. Não se cuida de problema. Não se alisa a cabeça de problema. Tá? Quem é dos antigos, por exemplo, e teve aquela experiência de viver na roça, por exemplo, já viu quando vai, né, matar uma galinhazinha? Vai lá, pega o pescoço, puf, mesmo. Ou vai preparar um carneiro, um bode, já viu como que é? O porco, por exemplo, que eu já ajudei uma ocasião, uns tios meus, quando eu fui lá não sei, é sítio, não é roça, não sei. Isso aqui é um terreno muito grande que eles têm em Minas Gerais. E aí eu peguei de manhã cedo e fui com meu tio. Eles acordam bem cedo, arrumam uns tachos de água, lá deixa fervendo para tirar, né, o pelo. E o tio, ele tem uma faca assim grande assim, né, bem afinada. E eu lembro como que era ela. Ele pegava o porco e dava tinha um pau lá e dava uma paulada ou com um martelo, né, na cabeça do porco, mas isso não mata ele, isso desmaia ele deixa ele, né, desmaiado. Aí enquanto ele tá caído, ele vai aqui pelo ladinho aqui no meio da costela e com a faca ele perfura e acerta o coração. Ele sangra, que é a palavra que eles chamam, né? Ele pega lá e sangra. Perfura ali, porque é o coração que bombeia o sangue para todo o corpo. Então ele perfura o coração e fica ali. Aí ele fica deitado lá, jorrando o sangue, né? É uma cena um pouco forte. É um pouquinho forte, né, a cena, tá? Mas até, se você gosta de um churrasquinho, você gosta de uma carne de porco, tá? Precisa ter assim, consciência também, é importante você ter a consciência. Porque hoje é muito fácil, é muito prático. Nós chegamos lá no açougue e falamos, eu quero uma costela, eu quero meio leitãozinho, né? Um porco, né? E aí chega lá, você assa, come, uma delícia, é gostoso. Só que, por trás, é isso que o animalzinho passa, tá? Paulada na cabeça, sangrado, depois jogada água fervendo, pelando, arrancando os pelinhos deles, né? Então, já que você vai se alimentar desse bichinho, então que você alimente-se direito, saboreie bem e seja grato a Deus pelo aquele alimento. Isso é importante, porque quando a gente não sabe pelo processo, a gente não sabe o sofrimento que as pessoas, por exemplo, hoje em dia, outro exemplo, as coisas estão muito barato, está muito fácil de adquirir as coisas em comparação a 20, 30 anos atrás. Hoje está muito fácil, você vai, sei lá, na casa, né, essas lojas aí, né, que tem, você vai pagar o dobro no Brasil. Eles só com a faca mesmo na gente, eles só não sangram a gente porque eles precisam que a gente esteja vivo para estar trabalhando para pagar eles, tá? Então esse não faz, mas praticamente eles querem matar a gente, querem enforcar a gente. Você paga um produto de 2 mil, você vai pagar 4, 5 mil, quase. Quando você paga aqueles carnezinhos parcelados a longo prazo. Porém, você consegue ter. É diferente de antigamente. Hoje é muito fácil, é muito prático. Tem algumas coisas que assim que eu fico vendo o preço e falo, não acredito. Como, principalmente a gente que mexe com negócio, mexe com digital, a gente temos fornecedor para todo tipo de produtos. Tem alguns produtos que a gente olha assim, vê o preço, a gente fica assim pasmado. Como um produto desse pode chegar à nossa mão com um valor tão baixo? Tão baixo. Só que por trás, existem pessoas aí no mundo afora, na China. Hoje em dia não está tão concentrado mais na China, então para alguns outros países mais próximos assim, né?
Mas assim, é uma mão de obra praticamente escrava. Tem crianças pequenas, fala hoje tanto de direitos humanos, mas ainda tem crianças de menor trabalhando em serviços escravos. Para quê? Para que os produtos cheguem tão barato nas nossas mãos. E é eu e você que é o consumidor, que consumimos isso e fazemos com que essa roda funcione, tá? Hoje em dia tem alguma coisa lá, não gostei, aí sai e deixa jogando, né? Esse ato de desvalorizar as coisas, nós estamos desvalorizando o sacrifício dessas pessoas. Então, hoje eu ensino aqui em casa para os meus filhos, a eles terem um sentimento de gratidão. Eu busco ensinar para eles um pouco do sistema, como as coisas funcionam, que nem todo mundo tem o privilégio que nós temos. Igual final de semana, a gente cedo tá tomando um café, fala, nós nem trabalhamos, ó, já estamos com a mesa farta. Não é assim para todo mundo. Então, eu ensino, né, eles a orar, de vez em quando um ora, o outro ora, né, assim por diante. Faz uma oração de agradecimento pelo alimento, né, agradecemos, para que eles venham aprender a ter o sentimento de gratidão e saber que eles estão sendo privilegiados. Eu busco ensinar isso, porque não só criança, mas adulto. Assim, adulto é quando ele não aprende quando é criança. E crescem as pessoas que não sabem das coisas, não sabem de como as coisas funcionam. Tem pessoas que jogam comida fora, igual o porquinho sofreu lá. Teve muitas pessoas, né, pessoas que trabalharam em cuidar dele, tratar ele, para que ele crescesse, porque já é um trabalho, né, para vender. Depois, olha lá, o animalzinho foi sacrificado para estar na sua mesa, na minha mesa. Então, o mínimo, quando você for alimentar-se, é alimentar apenas do que você necessita, do que o seu corpo necessita. Né? Não há necessidade de esbanjar, colocar mais comida no prato, para quê? Opa, travei aqui a perna. Para que você pegue e depois não coma e desperdice e jogue fora. Então, assim, são pequenos atos, pequenas coisas que fazem a diferença. Ah, mas uma andorinha só não faz verão. Realmente, tem esse ditado. Só que se você tem uma atitude não nobre, você ensina isso para os seus filhos, e assim sucessivamente, se todo mundo começar a ter esse tipo de mentalidade, aí sim realmente vai ficando cada vez mais pior esse quadro. Mas se você inicia com você, começa a melhorar as suas atitudes, passa isso para os seus filhos, e assim as pessoas ao seu redor, e se os outros também forem fazendo isso, né? Pode ser meio devagar, mas a gente vai começando a mudar, sabe? Um ecossistema. Eu hoje estou aqui no Brasil, né? Fui criado praticamente no Japão, já passei por alguns outros países também da Ásia, que eu gosto muito da Ásia, tá? Passei por alguns outros países também, tive convivência, cresci com diversas pessoas de diversas nacionalidades, tive convívio, vivendo com eles durante muitos anos, tá? E assim, uma coisa é clara, de acordo com o país, de acordo com o lugar, a cultura, é totalmente diferente. Totalmente diferente. A gente consegue identificar isso até dentro de alguns estados. Nesse momento, atualmente eu estou em Goiânia. Antes de vir para Goiânia, eu passei por Santa Catarina, né? Mas a maioria da minha vida, eu cresci, vamos dizer assim, quando estou aqui no Brasil, a minha maior parte, eu nasci no estado de São Paulo, depois fui para o Japão, né? Então, a maior parte, assim, quando eu estou aqui no Brasil, foi lá em São Paulo, né? Fiquei um pouco lá nos parentes também em Minas, né? E é interessante, é o mesmo país, né? Mas de lugar para lugar muda, né? Onde eu tô aqui mesmo, da onde eu tava, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, é possível mudar? É. Mas cada pessoa, ela precisa ser consciente, né? A mudança, ela não começa na cidade, no estado, num país. A mudança, ela começa em mim e em você. Hoje, né? É que eu tô falando isso.
Ontem tive reunião aqui em casa, estava orientando minhas filhas aqui, meus filhos, né? Inclusive tem uma filha minha de 13 anos aí, que tava, né, falando alguma coisa de namoro. Falei, tá, aí parei, fui conversar com ela, explicar com ela as coisinhas para tirar as dúvidas, né? Inclusive, uma das coisas que eu queria perguntar para você hoje, né? Hoje é terça-feira, né? Eu tenho muito incentivado na segunda-feira a gente fazer o quê? Definir como você quer que seja o seu dia, primeiramente, ou seja, você fazer a escolha de como você quer que seja o seu dia, a sua semana, o seu mês, o seu ano, né? Isso eu estou buscando orientar, porque quando você não faz a sua escolha, outros farão por você. E quando você não faz o seu serviço, o seu papel, você delega isso a um terceiro, tu não tem direito depois de reclamar sobre os resultados. Por quê? Porque você está delegando a um terceiro. Então, no que você acha que você tem direito de reclamar? Nem direito de reclamar tu tem. Primeiro ponto de conversa. Nem direito de reclamar você tem se você está delegando a escolha da sua vida a um terceiro. Então, a importância de nós fazermos a escolha consciente do que nós queremos da nossa vida. E aí, qual que era a pergunta que eu queria te fazer para você é, qual o seu porquê? Eu já comentei sobre isso. Qual é o seu porquê? Por que você trabalha? Você já é um pai de família? Ou já é uma mãe? Você já constituiu uma família? Você ainda é solteiro? É um adolescente? Qual é a sua posição atual? Se você é um estudante, um adolescente ou universitário, qual o seu porquê de você estar estudando? Você já sabe bem claro? Se você é um pai de família, então vamos na ordem. Você acabou de se tornar um adulto, já saiu na sociedade, está trabalhando e tal. Qual é o seu porquê atualmente? Por que você está lutando, batalhando para ter as coisas? Para quê? Você quer um carrão. Eu quero uma Ferrari, quero uma Lamborghini, uma Porsche. Para que você quer isso? O seu porquê, tá? Você já tem mais idade, já tem mais responsabilidade, já tem uma família. Para que você trabalha tanto? Tirando a questão que não temos escolha, que é pagar aluguel, água, luz, comprar comida para pôr na nossa mesa. Tirando essas coisas básicas. Tirando isso, qual é o seu porquê? Eu desejo dar uma condição de vida melhor para minha família, para minha esposa, para os meus filhos. Seria isso o seu porquê? Ou você que já está numa idade mais avançada, até já se aposentou, né, mas ainda está aí com vida, qual é o seu porquê atualmente? Qual é o seu porquê? Você ter bem claro e esclarecido o seu porquê, isso é muito importante pela devida razão. Ontem, quando eu estava conversando com a minha filha, eu fiz algumas perguntas e também já algum tempo para cá eu tenho observado isso, mas nunca tinha parado para dar atenção. Ontem eu aproveitei e parei para dar essa devida atenção. E qual que é a questão? Que eu andei fazendo algumas perguntas já faz um tempinho para cá e eu recebi como resposta a seguinte resposta: não sei. Não sei. Quando você tem o seu porquê bem claro, você está eliminando o não sei. Se você não sabe, se eu te perguntar quanto você quer receber de salário agora, 1, 2, 3. Lembra? A dinâmica dos 3 segundos. Você tem que aprender a conseguir responder as coisas em 3 segundos. Se você não responder em 3 segundos, as coisas não estão claras para você. Ou seja, não está claro para o seu subconsciente, que é o seu piloto automático. Se não está claro para você, para o seu subconsciente, ele não vai te direcionar em rumo a essa realização. Ou seja, você está no ponto A, mas o seu ponto B, que é onde você supostamente gostaria de chegar, não está bem claro, não está bem esclarecido. Aí o porquê de você não estar tendo os resultados almejados.
Então, precisa estar bem esclarecido o seu porquê, ou seja, o seu ponto onde você quer chegar para o seu subconsciente, tá? Quando você não sabe, não consegue responder em 3 segundos, é porque não está bem claro para você. Então, eu tenho já orientado isso. Pratique a prática dos 3 segundos. Pergunte para você e busque responder em 3 segundos, tá? Se eu te pergunto quanto você quer receber agora, 1, 2, 3. Se você não responde bem claro, né? E isso é sério, né? Eu quero 1 milhão. Você vive de um salário hoje. Você acha que do nada você vai conseguir ter 1 milhão? Provavelmente, talvez você não sabe nem o que é 1 milhão. Tá? Então, assim, eu falo resposta consciente e clara, objetiva, né? Então, quanto que você quer receber? Aí, se você não sabe responder, ou seja, você está aberto nesse vácuo, você está no não sei, entendeu? Então, quando você não sabe, é tipo aquela questão, se você não sabe, não determina por você, outros determinarão. Da mesma forma que hoje o salário mínimo não foi estabelecido, definido pela população geral. Na verdade, eu nem sei, como que é definido o salário, tá? Como que, baseado no que eles podem chegar a essa conclusão que a pessoa com um salário mínimo conseguiria viver, pagar aluguel, água, luz e comprar um mantimento. Ou baseado em quantos membros da família e tal, eu não sei. Essa parte eu nunca parei para ir atrás, nunca me fez muito sentido, tá? Mas uma coisa bem clara, eu sei que não foi eu que defini isso e eu sei que não foi você. São outras pessoas. Por quê? Porque nós não fazemos isso. Se nós não fizermos a nossa escolha por nós, pessoas farão por nós. Entendeu? Então, definir o seu porquê, as suas metas é muito importante por causa disso. E quando eu estava voltando a conversa, quando eu estava conversando com a minha filha, comecei a ver muito esses, não sei. Tá, mas como você está pensando em fazer algo se nem você sabe? Tá errado. Tá errado. Né? Eu ainda falhei um pouco nessas partes, não treinei muito bem das minhas filhas, porque eu tenho 4 filhas. Então ainda não dei os treinamentos bem claros para esclarecer isso, então aproveitei o momento ontem para explicar para elas, né, e para o meu filhinho também, o que seria o ato, vamos dizer, de namorar. Qual o significado disso, né? Como era antigamente, como é hoje, né? As mudanças, né? E qual as consequências delas, que isso é outra coisa importante, né? Busquei levar elas a chegar a um raciocínio para que entendam por que antigamente a gente seguia essa base, né? Era em cima dessa primícia, né? E hoje não está mais sendo, né? Mas qual é a lógica porque eu sou dos conservadores, tá? E em nenhum momento eu consigo identificar que o conservadorismo é maléfico. Em nenhum momento, né? Eu ainda sou dos antigos, da importância de um homem e da mulher se guardar para o seu casamento, nesse exemplo aqui. Porque hoje até pessoas já de certa idade, adulto, hoje em dia tem essas conversas que primeiro, para você se casar, você precisa conhecer, você precisa ter relação com a pessoa, relação sexual, resumindo, né? Para você ver se você vai gostar da pessoa. Eu estudo o corpo humano já há uns 20 anos mais ou menos. É uma das especialidades minha. Eu faço treinamento mental. Mas antes de ir para o mental, eu trabalho primeiramente o corpo. Eu usei o meu corpo de cobaia durante 10 anos, dia e noite, mexendo com ele, treinando de todo quanto é tipo de formas possíveis, em alguns treinamentos diferenciados, que são treinamentos iniciáticos. Eu já falei em alguns outros vídeos qual é a diferença de um treinamento comum
né, um treinamento esportivo, tem outro treinamento mais avançado, que seria um treinamento tipo militar, e existe um outro tipo de treinamento que ainda é superior ainda, é pior ainda, vamos dizer assim, que é o treinamento iniciático, tá? Que você inicia em uma linhagem. O povo oriental, ele tem muito essa questão. Durante 10 anos eu me empenhei nisso, tá? Então eu gosto muito do corpo humano, eu gosto da anatomia, e uma coisa que eu posso falar bem claro é que o corpo humano, tanto o masculino como o feminino, é a mesma coisa, estruturalmente falando. Vamos falar uma mulher, né? Nós estamos falando, né, de relação sexual, vamos lá, o órgão feminino. Ele vai ser mais profundo, mais largo, mais apertadinho. É isso. O masculino, pode ser mais comprido, mais fino, mais grosso. Questão anatômica, corpo físico, é a mesma coisa. Não tem mudança nenhuma, indiferente da nacionalidade, tá? Diferente se é brasileira, se é japonês, se é americano, indiferente, entendeu? A anatomia física é a mesma, tá? Agora, o que é o casamento? O casamento, por exemplo, o namoro para chegar a um casamento, é uma coisa que você faz uma escolha de uma pessoa estar com você o resto da sua vida enquanto você estiver aqui. Primeiramente, isso daí precisa ser estruturado não na emoção. Você tem que ter realmente um sentimento, um afeto muito grande pela pessoa e, sobretudo, respeito, consideração. Se você realmente ama o seu cônjuge, primeira coisa, você vai desejar o bem dela. Se vocês estão vivendo junto, primeiramente você vai pensar no bem-estar da pessoa. E a satisfação com que os dois lados estejam, vamos dizer, sexualmente satisfeitos, faz parte. O homem costuma ser mais rápido do que a mulher. Só que um homem consciente, mesmo que ele tá indo mais rápido na preocupação ali no estresse, mas ele vai ter a sensibilidade de parar ali e ver, peraí, será que minha esposa já se satisfez? Se não satisfez, ele vai fazer o esforcinho dele ali, vai dar uns tapas lá e acorda aí, rapaz, né? Para quem é adulto, eu acredito que tá entendendo, né? Vai lá dar uns tapas, lá, acorda, levanta, né? A missão não terminou ainda não, soldado, levanta. E vai continuar, né? Fazer o serviço dele como um provedor, né? Para que a sua cônjuge, a sua esposa, também se satisfaça. E vice-versa, entendeu? Então não vejo o mínimo de nenhuma necessidade de as pessoas ter que se experimentar antes de um casamento, entendeu? Porque eu entendo que isso já foi até interessante. Um dia eu conversando com um amigo meu indiano, ele falou, olha, quando nós se relacionamos com a mulher, não é meramente um ato físico ali, como hoje em dia querem colocar como se fosse um esporte, como se você está malhando na academia, que está malhando na cama. Porque aí vira briga, né? Vira uma briga ali. Ali não é prazer genuíno, né? Então fica uma coisa meio corrompida. Daí, né, hoje em dia, né, começa a nascer essas maluquices aí de pessoas que compartilham o seu cônjuge, né? Movimentos doentios, né? Porque a base está bagunçada. Então, se você realmente tem um sentimento, é consciente, entendeu? Se está precisando, vocês vão se aperfeiçoar, vocês vão se melhorar ali no processo. Entendeu? Não precisa fazer um curso disso, não, pompurismo, sei lá, né? Esqueci, o pessoal falava muito quando eu participava atendia em clínica, Kama Sutra, né? Você não precisa estudar Kama Sutra, pompurismo, essas coisas aí, muito não, né? Eu falo disso porque eu também já treinei isso, eu já treinei essas coisas. Os treinamentos iniciáticos, eles vão de uma ponta a outra, de um extremo a outro, tá? Eu falo disso porque eu já pratiquei, já treinei todas essas coisas, já treinei
como usar a sua mente para você atingir, né, o êxtase, né, sexual, tá, sem um toque sequer. Então essas coisas é possível, tá, é possível, tá, mas é época dos laboratórios, quando eu estudava. Hoje, não utilizo nada dessas coisas, não vejo a necessidade, tá, quando eu estou me relacionando com minha esposa, eu estou ali de corpo, alma e espírito presente, né. Eu faço amor, eu não faço sexo hoje, eu faço amor, que eu acredito que esse deveria ser a realidade, tá? Então, tem muitos pensamentos corrompidos hoje, assim, eu vejo até nos mais velhos, passando isso para os jovens, esquecendo-se dos ensinamentos mais antigos, sabe? Do conservadorismo. Então, hoje, se não tomar cuidado, está nas escolas. Os professores ensinam coisas corrompidas para os nossos filhos. Então, se eu, você, pai e mãe, não ficar consciente, alerta nos nossos filhos, em casa a gente está buscando ensinar uma base boa, lá na escola estão corrompendo eles com outras, né? O vídeo vai até se estender, eu vou até dar uma continuada nisso amanhã, no segundo vídeo, tá? Mas, resumindo, se nós não tomarmos, não esclarecermos o nosso porquê, não começarmos a eliminar esses tipo, não sei, ou seja, até falei para minha filha ontem, não sei é um buraco negro, é um black hole, né? Aquele buraco negro, infinito. Dali, normalmente não costuma sair coisa muito boa. Quando você fica não sei, a mente nossa fica vagando, fica vazia. Tem aquele ditado, mente parada, né? Oficina do chifrudinho lá, né? Sei lá se tem chifre, né? Então, assim, costuma ir para coisas não muito boas, tá? Então, é muito importante nós sanarmos as dúvidas, eliminarmos esses não sei. Aí, ontem eu peguei para tratar um pouco sobre esse assunto, conversar aqui em casa, até como mais tarde. Ontem nós fomos na igreja, depois da igreja sentei, depois da janta para termos esse diálogo, e se estendeu até um pouco, né? Mas foi muito bom, porque se nós não ensinarmos em casa, o que eu posso te falar para você, pai e mãe, fica tranquilo, fique em paz, relaxa. Se você não fazer isso pelos seus filhos, o mundo vai fazer por você. Mas eu tenho certeza que a probabilidade do mundo passar coisas que vocês não vão se alegrar no futuro é bem maior, tá? Então, não espere o mundo implantar coisas que não é do agrado, que não vai fazer bem para os seus filhos. Não espere, faça você. Eu sei que pode estar corrido, você está na maior correria, na batalha, mas volta a questão, qual é o seu porquê? Você que é um pai, você que é uma mãe, qual é o seu porquê? Você não está lutando pelo bem da sua família, pela sua esposa, pelos seus filhos? Não é por isso? Então, parabéns, pai, parabéns, mãe, você que está aí na luta, na peleja, que Deus abençoe a sua vida. Mas não esqueça o seu porquê, é pela sua família. Então, não delegue essa responsabilidade a outros, não. Não delegue essa responsabilidade a outros, não. Faça você, busque tirar um tempinho, busca ver se sua filha, seu filho está com alguma dúvida. Eu falei muito na vida pela dúvida, por isso não saber, e a gente acaba fazendo o que não é o certo. Muitas coisas, quando eu comecei a estudar e ver, foi com 22 anos, mais ou menos, que eu comecei a ver várias coisas, eu falei, meu Deus, poxa, isso que era o certo, mas eu já tinha feito tudo errado. Então hoje eu tento passar para eles, para que eles não passem por isso. Então, estou falando aqui com você, tá te ajudando, tentando trazer você aqui para a realidade, para que você desperte um pouquinho, que muitas vezes na correria do dia a dia a gente vai passando despercebido, né? Damos um celular, damos um computador e achamos que está tudo bem, e não é assim. Muitas pessoas sim estão delegando essas redes sociais, as mídias. Eles não são instrutores, eles não são tutores. Tutor dos nossos filhos é eu e é você. Então vamos buscar fazer conforme o nosso serviço, fazer o que tem de ser feito, tá? Vou continuar no segundo vídeo, mas que Deus abençoe o seu dia de hoje.
Tenha uma excelente terça-feira. Não se esqueça, indiferente pelo que tu possa estar a passar, ainda há esperança para você. Tá? Que Deus venha abençoar o seu dia, que você tenha um dia próspero na presença do Senhor. Fica com Deus.